Muito bem, galera. Vocês querem saber o que faz um engenheiro de dados, um data engineer em inglês? Então vem comigo e vamos destroçar esse quebra-cabeça. Maravilhoso! Então, um engenheiro de dados, ou um data engineer em inglês, que está muito na moda falar de dados e usar termos em inglês, basicamente ele, de forma geral e direta para vocês, ele estrutura as entidades de consumo de dados de uma organização, certo? Simples, verdade? Mas vamos profundizar um pouco esse conhecimento, tá? Vamos buscar um pouco a explicação teórica do que é um engenheiro de dados, certo? Então, para isso eu preciso explicar um pouco de teoria de dados para vocês. Eu prometo que vai ser bem curtinho e super rápido, tá? Hoje vocês sabem que tudo está na nuvem, tá? Tudo é cloud. Então hoje realmente as empresas têm o seu ecossistema de dados na nuvem, tá? Não tem como. E a gente sabe também que esse ecossistema, em sua maioria, é dividido em 3 capas, tá? Tem um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês na descrição, falando exatamente só sobre essas 3 capas, tá? Se você não conhece, é bom que você conheça, porque hoje em dia é assim que se distribui os dados da sua companhia, ou deveria ser assim. E também, tá? Essas capas são divididas em zonas. Também vou deixar um link aqui falando somente das zonas, só para isso, tá? Que também é muito importante que você conheça. E, em geral, existe o nosso Data Warehouse. Ainda ele não morreu, tá? É necessário ter um Data Warehouse. A sua empresa que aboliu o Data Warehouse, tá errado, tá? Tem que ter o Data Warehouse. E esse sistema se chama Sistema Lakehouse. Tá? É o último supra-suma que a gente tem aí do ecossistema da data. Legal! Isso está dividido em domínios de dados, o que em inglês chama data mesh, tá? Tem que estar dividido em domínios de dados para o consumo self-service. Legal. E alguns exemplos de domínio de data é domínio cliente, domínio de finanças, tá? O nosso domínio de pessoas, o famoso domínio de recursos humanos, domínio de operação que muita empresa tem e quantos outros mais a sua empresa precisa. Sempre, galera, core business do negócio, tá? A gente já explicou isso. Todos os dados, tudo que você organiza em cloud tem que estar apontando ao core business do negócio, certo? Legal, os domínios são divididos em subdomínios, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? Os subdomínios de redes sociais, journey do cliente, base única de cliente, dentro do domínio cliente. São simplesmente exemplos. E também, eu já expliquei isso para vocês, tá? Os domínios e os subdomínios se podem combinar para criar um terceiro, um quarto, um quinto subdomínio de data, certo? De dados. E aqui nesse exemplo, eu estou colocando um subdomínio que se chama CDP, Client Data Platform, certo? Muito bem, tá, e que tem a ver isso com o nosso engenheiro de dados? Qual que é a relação do engenheiro de dados, tá, do Data Engineer em inglês, para tudo isso que eu contei para vocês? Eu tenho que construir isso, galera. Tá? Tudo isso que eu acabei de falar é muito fácil, muito rápido, mas por detrás tem uma ciência muito grande. E quem põe a ciência, quem garante essa ciência é nosso engenheiro de dados. Se eu não ponho uma ciência nisso, se eu não conecto bem as peças, se eu não tenho uma ordem dentro do meu cloud, dentro do meu data lake, o que vai acontecer? Vai acontecer que meus dados vão ficar desorganizados, difíceis de ser lidos, difíceis de ser acessado. E a gente sabe que o nosso usuário, certo? Que está aí representado pelo nosso bonequinho aqui em cima, o que ele precisa hoje em dia? Hoje em dia ele precisa consumir dados. Imagina você como usuário final
né, se coloca do outro lado, entrando num ecossistema de dados e se encontrar com essa bagunça que está aqui. Você não vai gostar nem um pouco, você vai usar uma vez e nunca mais, porque você falar, epa, isso não serve, eu não entendo nada. O que a gente está construindo aqui? A gente não está construindo um data lake, a gente está construindo um pântano de dados, né? Um data slump, que é em inglês, que está muito na moda falar que cuidado para você não construir um data slump, sim construir um data lake que o seu usuário final possa consumir. Tá? Quem garante isso, quem garante toda essa estrutura é o nosso amigo engenheiro de dados. Tá? Nosso engenheiro de dados principalmente garante duas coisas: qualidade de processo de dados, ou seja, que isso efetivamente, essa aglomeração, essa captação de dados seja um data lake, tá? Não um pântano de dados. E ele garante outra coisa, ele garante a entidade, o governo dos dados, certo? Ele é a pessoa que sob um MDM, também a gente já falou de MDM, se você não sabe, link aí, tá? Ele garante a qualidade de tudo que entra dentro dos domínios. Legal? Então como isso funciona? E quando o engenheiro de dados entra dentro do nosso ecossistema, tá? Ele atua aí como um super agente de construção de entidades. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso lago de dados, tá, efetivamente fique organizado de uma forma que o usuário final possa entender e possa confiar no que está sendo consultado. Isso leva a boas decisões de negócio. Significa que o nosso data lake foi bem construído, tá? Legal. E, claro, nosso usuário fica mega feliz, nosso usuário fica super feliz e pode consumir uma base de dados ordenada, confiável, que seja entendida por todos, governada e segura. Significa que o meu usuário final tem a capacidade de interpretar esses dados, transformar em informação, transformar em conhecimento e tomar a melhor decisão para o meu negócio e trazer mais din-din para a gente. Certo? É isso que faz o engenheiro de dados, nosso Data Engineer. Então, como sempre, para variar, qual é a diferença entre um Data Engineer e um Data Scientist, tá? Porque sempre vou colocar esse slide, galera, porque hoje em dia tá muito na moda falar que tudo é Data Scientist, tá? E não é assim, tudo é Data Science, que é diferente, mas não tudo é Data Science, certo? É uma diferença sutil. Então, vamos lá. Engenheiro de dados, ele planeja e constrói as entidades de dados e os domínios de dados. Garante a qualidade do processo e a qualidade de dados. Se preocupa com a conexão entre a estratégia do negócio e os dados, certo? E o que faz o nosso amigo Data Science? Ele utiliza, olha só a diferença, aqui é constrói, o Data Science utiliza as entidades e domínios para gerar resultados interessantes para a empresa, certo? Para trazer din-din. Utiliza técnicas avançadas em matemática e estatística para tomar decisões que favorecem diversas áreas do nosso negócio. Vamos dizer que o nosso Data Science é um usuário avançado do que o engenheiro de dados construiu. Muito bem. Eu espero que tenha ficado claro o que um engenheiro de dados faz. Boa, então para o nosso próximo vídeo eu vou falar um pouco do DataOps, que é outro tema que está aí bombando nas redes sociais, está bombando dentro das empresas, tá? E é muito importante que a gente saiba exatamente o que faz um DataOps. Se você gostou, deixa o seu like, que me ajuda muito. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e me segue ali no Instagram, que tem um conteúdo bem bacana também. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!